E aí, bonitos e bonitas, bom dia, tudo bom com vocês? Eu sou o Tony, pra quem ainda não me conhece, e esse é o canal Não É Coisa de Outro Mundo. Tô planejando muito conteúdo bacana para esse canal sobre vários temas, e eu vou fazer um vídeo, provavelmente o próximo, explicando direitinho por que chama Não É Coisa de Outro Mundo, embora eu vou pincelar um pouquinho nesse, que é basicamente o seguinte: existem várias realidades diferentes da nossa, seja o mundo do outro, seja o mundo da ficção ou o mundo acadêmico, entre aspas. E existem algumas outras situações que a gente literalmente acha que tem coisa muito complexa e é coisa de outro mundo, mas não é. E esse canal vem justamente para trazer essas coisas para a nossa realidade do dia a dia e fazer a gente entender junto que são coisas do nosso dia a dia, não são coisas muito loucas e fantasiosas, inclusive a ficção e a arte, porque querendo ou não, a arte se baseia na realidade e a realidade inspira a arte, existe essa conversa o tempo inteiro. E é basicamente sobre isso que vai ser o nosso gancho para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é basicamente sobre como Jogos Vorazes explica a importância de se falar sobre política. If you think for 1 second that the Capitol will ever treat us fairly, you are lying to yourself. Acabar com o tabu do não vou falar sobre política. E é isso que eu quero entrar no vídeo de hoje. Hoje é dia 31 de maio. Há 2 dias atrás a gente teve as manifestações fora Bolsonaro no Brasil inteiro. E eu vi vários amigos meus, vários, não foi um, foram muitos, que começaram a comentar sobre esse assunto, se eram contra, se eram a favor dessas manifestações. E ao comentar sobre isso falavam assim: eu não gosto de falar de política. E acabavam colocando, sei lá, o bolsonarismo e o lulismo na mesma caixinha. São 2 extremos, são 2 coisas iguais. Ou, eu não gosto de falar de política, mas eu acho que matar 400 mil na pandemia é demais. E é sobre isso que eu quero falar, tá bom? Vamos tentar pausar por aqui. Porque é muito fácil você simplesmente falar: eu não gosto de política, quando você não entende do que se trata a política. E eu quero ir além daquilo que você aprende na escola com aquelas frases rasas do tipo: a gente tem que gostar de política porque é tudo que fala na nossa sociedade, é tudo que trata do nosso dia a dia. Sim, é sobre isso, mas é um pouco além. A importância da política vai bastante além disso. E é aí que eu quero entrar aos Jogos Vorazes para você entender um pouquinho sobre como funciona o jogo político. Na verdade, política é um jogo de interesses. Parafraseando Lord Voldemort, né, que ele diz que não existe nem bem nem mal, apenas o poder e aqueles que são fracos demais para obtê-lo. Não vou pegar a frase dele à risca, né? Mas eu quero dizer o seguinte: no que diz respeito à política, não existe realmente um bem e um mal de toda a forma. Porque existe um jogo de interesses, existe todos nós, pessoas únicas, pessoas múltiplas, e que tem cada um tem seus interesses, tem aquilo que você é. E por ser quem você está inserido em determinados contextos, e tem coisas que fazem parte de você e que diz respeito ao seu interesse, e tem coisa que não diz respeito ao seu interesse. Então, assim, a política, às vezes, ela vai favorecer o interesse de uns para desfavorecer o de outros. E é esse o jogo que a gente chama de política, basicamente. Vou dar um exemplo do porquê que não existe algo totalmente bom e algo totalmente ruim. A gente para conversar, por exemplo, sobre a ditadura militar no Brasil. Foi algo ruim, foi muito ruim. Para mim, para você, pobre, de esquerda, para mulheres, de uma certa forma, que foram mais oprimidas do que o comum, para negros, para LGBTs, para os indígenas. Mas para uma mulher, filha de militar, branco, rico, foi muito bom. Os interesses dela estavam totalmente representados naquele contexto. Para ela não teve nada ruim na ditadura. Ela não sofreu absolutamente nada com a ditadura. Entendeu? Então é mais ou menos sobre isso que eu quero falar. Onde vai entrar Jogos Vorazes nessa conversa? Vamos começar falando primeiro que ali naquele contexto, naquele universo de Panem, existe um lugarzinho chamado Capital. Quem já leu Jogos Vorazes, quem já viu, entende do que eu tô falando. A Capital é um grupo de pessoas que moram num determinado local, que vive de luxos, de extravagâncias, de gastar todos os tipos de recurso. Eu lembro de uma cena em que a Katniss e o Peeta ficam indignados, que eles estão numa festa e eles comem, e eles têm que tomar um remédio para vomitar para conseguir comer mais. Enquanto eles lembram que ali fora da capital tem pessoas que estão literalmente morrendo de fome. A própria Katniss quase morreu de fome.
Entendeu? Mas ali, dentro da capital, dentro daquele mundinho, aquelas pessoas esbanjam luxo, esbanjam riquezas. Mas como que eles conseguem fazer isso? Porque ali, em volta daquela capital, existem 13 distritos que trabalham para fornecer recursos para que aquela capital tenha suas riquezas. Então existe ali o interesse da capital de manter seus luxos. E como que ele faz para manter seus luxos? Fazendo políticas que mantêm os distritos em seu devido lugar produzindo. E vamos falar um pouquinho sobre esses distritos. Cada distrito é responsável por um tipo de produção para a capital. A gente tem ali, por exemplo, o distrito 2, se eu não me engano, 1 ou 2, eles fornecem recursos militares. O 3 fornece tecnologia. O 4, frutos do mar. Aí você vem lá o 7, fornece madeira. O 11, agricultura. O 13, o 12, que é o da Katniss, ele fornece carvão. Então, cada distrito você tem ali a função dele de suprir algo para a capital. E aí eu quero entrar em outro ponto também, que existem também escolas, tá? Nos distritos existem escolas. Se você ler o livro, você vai perceber que a Katniss, num determinado momento, cita que ela conheceu o Peeta na sala de aula. Não sei se conheceu, mas ela conviveu com o Peeta na sala de aula. Eles eram da mesma escola. E ali, o que é ensinado nessas escolas? É ensinado o quanto a capital é boa por nos deixar viver bem, porque houve, né, eles contam a história de quando houve rebelião e milhares de pessoas morreram na guerra e os malvados dos distritos se levantando contra a poderosa capital, mas a capital foi clemente, foi piedosa e permitiu que os distritos permanecessem vivos. Criou só uns jogos vorazes para manter os distritos no lugar deles, porque afinal nós, dos distritos, merecemos esse lugar. E também é ensinado ali naquela escola como que por exemplo, no 12, que é o da Katniss, é ensinado as propriedades do carvão, como funciona uma mina de carvão, que é uma escola que serve para doutrinar, literalmente, aquelas pessoas a se manter naquela posição submissa à capital, entender que é natural a ordem das coisas funcionarem assim, a capital no luxo, a gente sendo pobre, e é uma escola que literalmente doutrina para manter o sistema. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, falando de Steven Universo mais pra frente, que vai chamar Steven Universo e a escola que favorece o capitalismo. Não vou entrar nisso agora, mas vocês entenderam a conjuntura. Falando disso, e é muito importante perceber que ali naqueles Jogos Vorazes, o próprio nome de Panem vem de pano e circo. Por quê? Porque os Jogos Vorazes é o circo deles. Entendeu? É bom você dar um certo nível de entretenimento. Você tem que entregar um certo nível de entretenimento para manter as pessoas num determinado lugar. Tanto que eu lembro que rolou muito meme. Não tem dinheiro para ter comida em todas as casas, mas tem uma televisão super tecnológica em todas. Sim, porque é do interesse deles. Eu não vou te fornecer comida. Você vai se manter pobre. Eu não vou te fornecer educação e nem vou te fornecer cultura de qualidade. Mas a televisão para o entretenimento que eu quero que você tenha, vai ter. Vocês conseguem identificar tudo isso que eu estou falando aqui na nossa realidade? Existem o tempo todo esses jogos de interesses. O interesse da capital, o interesse dos distritos. Batendo em conflito o tempo inteiro. E por fim, o interesse de manter as pessoas passando fome, mas não tanto. Por quê? Porque as pessoas, quando elas estão passando fome num determinado nível, elas permanecem numa espécie de inércia. Onde elas não vão gerar mudanças, elas se conformam. Eu lembro que no início do primeiro livro, a Katniss e o Gale estão conversando sobre a possibilidade de fugir dali. Eles não querem simplesmente mudar o sistema, porque eles percebem que aquilo não tem como mudar. Eles querem sair e viver na floresta. Né? E é muito engraçado, porque quando tem no segundo livro, a Katniss comenta com o Gale que começou... Eles pensavam em fugir de novo, aí a Katniss comenta com o Gale que começou rebelião em alguns distritos, aí o Gale fala, então agora eu não vou fugir. Porque agora eu quero mudar esse sistema. E é ali onde o Gale ligou a chavinha de entender a importância da política ali dentro. De entender que ele também tem interesses, assim como as pessoas da capital, e a importância de lutar por um sistema que gere realmente oportunidade e igualdade para todos. Falando da minha e da sua vida, jogo de interesses. O que eu estou querendo dizer exatamente com isso? Vamos pegar um exemplo. Eu sou um cara trans, eu não sei se vocês sabem, né? E eu tenho interesse de que eu tenha, sei lá, direito a minhas cirurgias, direito aos meus hormônios, direito a ser tratado pelo nome que eu escolhi, direito a muita coisa. Direito a casar com e ter lá na minha certidão de nascimento da minha filha o meu nome. São direitos. Existem um outro grupo de pessoas, provavelmente bastante conservadoras e
a família tradicional brasileira cristã, que é contra eu ter os meus direitos. Então ali você já viu o conflito de interesses. Então, eu, por ter esses interesses, eu preciso eleger pessoas e trabalhar socialmente para que os meus interesses sejam representados, enquanto essas outras pessoas vão trabalhar da mesma forma e eleger pessoas e cobrar pessoas para que o interesse deles seja representado. Então, como eu disse, conflito de interesses. Existem dois grupos com interesses diferentes e aí você lembra, né? A democracia. O que a democracia é? Aquele que elege, né, que a maioria tem voz. Mas qual a maioria? Porque as pessoas, frequentemente, elas elegem outras pessoas sem ter essa noção. Existe esse conflito de direita e esquerda, e eu vou entrar sobre isso um pouco melhor em outro vídeo, e explicar de forma bem didática, bem simples, o que é direita, o que é esquerda, para não gerar tanta essa confusão, tá bom? Mas é isso o que eu quero trazer hoje é, política diz algo diretamente para a sua vida. É muito fácil falar, eu não gosto de política, e se manter isentão, mas não existe isenção, não existe neutralidade. Eu sempre falo que quem é neutro está do lado do mais forte, porque a sua neutralidade favorece o sistema que já vigora. As coisas estão como estão. A sua neutralidade faz com que elas se mantenham como são, entendeu? Então por isso que eu falo que não existe essa neutralidade, tá bom? E eu quero encerrar esse vídeo te convidando a parar para pensar em quais são os seus interesses políticos mesmo. E econômicos. Eu não estou falando só simplesmente falando assim, porque como LGBT você tem que ser a favor de tal pauta. Mas não só isso, você tem de fato interesses econômicos, como eu falei, de pobres e ricos. Os ricos, eles vão ter o interesse de manter a riqueza na mão deles. Como que eles fazem isso? Oprimindo e abusando dos que são mais pobres. É assim que o sistema funciona. E aí você vai se posicionar politicamente do lado desse ou do lado desse. Ou vai achar que existe um meio termo para você ali, que eu não preciso opinar. Sabe, você pode simplesmente não querer se informar sobre política. Só que isso é algo que afeta diretamente a você e a sociedade onde você está inserido. Tá bom? Então vamos tentar se informar mais sobre o tema. Eu vou fazer alguns vídeos muito bacanas para trazer esse tipo de informação. Quem puder, deixa o like, se inscreve, compartilha no seu Instagram, manda nos seus grupos do WhatsApp. Eu tô começando agora, uma câmerazinha do meu celular ali, com um cenário muito foda que vocês estão vendo, só que não. Mas assim, eu quero crescer. Então você, meu amigo, você que gostou disso que eu falei, acha que, nossa, eu vou apostar, eu acho que pode ter conteúdo bom daqui pra frente, compartilha para mais pessoas conhecerem. É isso aí e até mais.